terminei de ler o Epic Collection do Capitão América, Homem Sem Pátria, e eu queria comentar o conteúdo que tem aqui dentro e alguns erros que eu notei no encadernado. Esse é o conteúdo. E um problema que eu encontrei aqui nesse Epic Collection foi talvez um problema de diagramação. O balão de fala ele fica muito perto do miolo e aí você precisa abrir bastante para você poder ler o que está bem perto do miolo. E infelizmente esse é um problema que ocorre ao longo do encadernado. Eu separei só alguns porque são muitos e também tem outros que acontecem no final que realmente fica quase impossível de se ler. Aqui de novo, você precisa abrir bastante para poder ler o que está acontecendo. E outro problema curioso que eu encontrei foi nessa fala do Capitão América. Tem um bloco preto quadrado tapando o final do balão. Eu até pensei que pudesse ser alguma coisa que foi censurada, mas eu procurei na internet saber essa página aqui para saber o que estava escrito aqui, e no final está escrito but how, o que seria algo como mas como. Então não entendi, provavelmente foi um erro, não sei se da minha edição ou se todas estão assim, mas tem esse bloco quadrado aqui preto que não atrapalha tanto, mas não era para estar aqui. Falando agora das histórias, são 3 arcos de história do Capitão. Na verdade são 4, mas eu já vou chegar lá. O primeiro é o Operação Renascimento. O soro do super soldado está falhando no Capitão América. E nesse momento, aparentemente ele some, ou alguém sequestra ele. E os Vingadores não sabem o paradeiro, até acham que ele morreu, porque da última vez que eles viram o Capitão América ele estava numa situação bem complicada. E tem terroristas pedindo a cabeça do Capitão e os Vingadores não sabem como fazer, sendo que eles não sabem o paradeiro do Capitão América. Depois a gente vai ver que o Caveira Vermelha foi que está ajudando o Capitão América a se recuperar. E aí a história vai prosseguir com o Capitão América e o Caveira Vermelha supostamente trabalhando juntos. E aí eu não vou falar mais para não dar spoiler. Depois a gente chega no mais ou menos na metade do encadernado, a gente tem esse arco aqui, First Sign, que é um crossover entre as revistas do Capitão América, do Thor e dos Vingadores. Esse, na minha opinião, é o arco mais fraquinho do encadernado. Um grupo de terroristas chamado Zodíaco, eles fazem a cidade de Nova York de refém, colocam um domo na cidade, ninguém entra, ninguém sai. Isso gera uma confusão e não tem muitos heróis dentro da cidade. Só o Capitão América, o Thor, que nesse momento aqui da cronologia estava sem poderes, e o Tony Stark, que não é o Tony Stark, mas aí é uma versão diferente do Tony Stark. Mas aí eu vou deixar para as pessoas lerem, para não
não dar muito spoiler se você pretende adquirir, mas eu adianto que esse aqui é o arco mais fraquinho, na minha opinião, dos 3 arcos de histórias que tem nesse encadernado. Depois a gente chega no último arco desse encadernado, que é o Homem Sem Pátria. Aqui o nível de história começa a subir de novo. Talvez esse daqui seja o meu arco favorito desse encadernado. Uma coisa que eu não comentei, os roteiros são do Mark Waid e a arte é do Ron Garney. Eu curti bastante a arte do Ron Garney. Tem uma entrevista dele até nesse próprio encadernado lá pro final, que ele fala que preferiu dar uma arte mais cartunesca pro Capitão América e pra mim, pra essas histórias, funcionou bastante. Aqui basicamente são consequências do primeiro arco Homem Sem Pátria. O governo quer entender o porquê que o Capitão América estava trabalhando junto com o Caveira Vermelha. Alguns segredos de Estado acabam vazando, segredos que só o Capitão conhecia. E o governo acha que foi o Capitão por conta dele ter trabalhado com o Caveira Vermelha. Então ele é exilado e aí ele vai ter que arranjar maneiras de limpar o seu nome. Esse aqui eu gostei bastante. O cadernado inteiro tem bastante ação o tempo todo. E esse é o terceiro e último arco desse encadernado. Fechando o encadernado, tem 2 revistas da Marvel daquela época, que é o Capitão América Ashcan Edition. E são várias curiosidades sobre o Capitão América, sobre a época, né, os anos 90. Aqui o Nick Fury falando sobre quem é o Capitão América. Entrevistas com Mark Waid, Ron Garney. A revista está completa aqui dentro e está traduzida. E esse aqui é mais um dos problemas. O texto, muito perto do miolo, é muito complicado de ler. Você precisa realmente abrir bastante o encadernado. E infelizmente toda essa parte está assim, bem complicada de se ler. Tem uma pequena história aqui também. E a última revista é o Capitão América The Legend, que também tem mais curiosidades. Falando dos vilões do Capitão América, dos momentos mais ridículos do Capitão até os anos 90, lógico. Os melhores amigos, os parceiros, os inimigos mais toscos. E é isso. São bastante... A revista está completa aqui, toda traduzida. E só para terminar de falar sobre os problemas, eu não sei se foi por conta do tipo de papel usado. É um papel... Ele é mais... com uma gramatura maior. Então fica... Ele não abre tão facilmente. Você perde bastante aqui da arte no miolo. Eu tenho um Epic Collection gringo, que é dos X-Men. E o papel eu percebi que é um papel mais fino. Então ele abre bem. Você praticamente não perde nada aqui no meio. Eu sei que era uma época dos anos 70, início dos anos 80, que a borda ainda era branca, então ajudava a arte não ficar muito no miolo. Mas na minha opinião ele abre melhor do que o Epic daqui do Capitão América. Você pode ver que perde bastante
aqui no miolo, enquanto o gringo você perde muito pouco, quase nada. Mas era isso. Queria fazer minhas considerações sobre o Epic do Capitão América. Eu recomendo, principalmente se você gosta do Capitão. E esperar que a Panini não pare só no Capitão América. Tem um tempo que eles não anunciam outros Epic Collections, mas é uma coleção muito legal. Tem muita coisa para sair, muita coisa boa para sair. Até mesmo republicação que não sai há um tempo. Esse formato Epic pra mim é o melhor. Por isso que eu peguei esse gringo da Fênix. E é isso. Valeu.